alunos, graça e paz. Aqui nós estamos para mais uma aula do nosso curso Cefec e hoje nós vamos falar sobre memorização de versículo. E o que é memorizar um versículo? É nada mais do que levar o aluno ou a pessoa a gravar em sua mente um versículo da palavra de Deus. Quando nós decoramos algo, dificilmente nós vamos esquecer, não é? E existem pessoas que têm formas diferentes. Cada um de nós temos formas diferentes de aprender a memorizar algo. Por exemplo, eu só memorizo quando eu escrevo. Então, se eu ficar só ouvindo, eu não vou conseguir memorizar. Tem pessoas que memorizam só de ouvir. Tem pessoas que tem que colocar lembrete. Tem pessoas que nem escrevendo conseguem lembrar. Mas nós temos que levar a nossa criança a memorizar. E a criança, ela aprende através de 5 sentidos que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando você leva uma criança a decorar a palavra de Deus, dificilmente ela vai esquecer. Então você pode usar várias formas para ensiná-la, porque cada uma vai aprender da sua forma como aprende mais rápido. E Deus, ele nos ensina através da sua palavra a ensinarmos a criança a memorizar a palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6, ele diz assim, ó: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando." Então, a palavra de Deus, ela deve ser ensinada para as nossas crianças desde bem novinhas, desde pequenas. E ensinar a criança a memorizar a palavra de Deus, ela vai ter mais dificuldade em fazer as coisas erradas. Ela vai obedecer mais a Deus e ela vai guardar não somente na sua mente, mas no seu coração, e ela vai praticar aquilo que ela aprendeu. Porque o salmista Davi, ele diz: "Guardei a tua palavra no meu coração." Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, a verdadeira sabedoria para enfrentar as dificuldades, os problemas do dia a dia, nós vamos ter essa sabedoria através da palavra de Deus. O homem pode ter muitas formações, muito conhecimento em muitas coisas, mas o principal é saber a palavra de Deus. Saber o que a palavra de Deus está passando para você. E desde pequeno, nós devemos ensinar as escrituras às nossas crianças. Você sabia que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade enorme para gravar muitas coisas? É como um arquivo, uma memória de HD, uma pendrive, nós colocamos tudo isso, não é? Nossas fotos, mensagens, documentos importantes, mas chega um momento que o seu celular não dá mais. Você fala: olha, vou ter que colocar um cartão de memória, porque a memória do celular já está carregada. Porém, a sua mente, ela tem a capacidade de gravar muito mais do que isso. Mas sabe que muitas vezes a preguiça não deixa a gente memorizar muitas coisas. Por quê? Nós vamos fazer todo um esforço. E tem coisas que nós temos que buscar na memória. Olha, me lembro disso. Por isso que nós usamos muito o visual com a criança. Porque quando ela vê o visual, ela lembra do que ela aprendeu na escola bíblica. Você quer ver uma coisa? Toda vez que eu vejo uma pombinha, eu lembro daquele versículo que Deus falou, que Jesus falou, né? Que ele alimenta até os pássaros. E nós não temos muito mais valor do que os pássaros? Então, ficou na minha memória, quando criança, numa escola bíblica, que a professora levou o desenho de uma pomba com esse versículo. Então, ficou na minha memória, nunca esqueço. Toda vez que eu vejo uma pomba, eu lembro do versículo. É isso que nós devemos trazer para a mente das nossas crianças. Toda vez que ela vê aquela imagem, aquele desenho, ela vai lembrar da palavra de Deus. Por isso que aqui o versículo que nós lemos lá em Deuteronômio diz que nós devemos inculcar. Inculcar quer dizer insistir, falar todos os dias, colocar na cabeça da criança a palavra de Deus. Porque quando ela aprende a palavra de Deus, dificilmente ela vai deixar os caminhos do Senhor. Bom, agora nós vamos fazer no dia a dia como que nós vamos aplicar e fazer essa memorização de versículo. Primeiramente, você vai buscar Deus em oração. Qual versículo que você vai falar para aquele dia? Lembrando que o versículo de memorização, ele deve estar dentro do ensino do dia.
Se você escolheu fé, bom, o ensino é fé, então eu vou falar, sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, hoje é amor. Então eu vou falar o versículo lá de 1 João 4, né? Deus é amor. Então, nós temos que ter um versículo dentro do ensino do dia. Você escolheu o versículo, você viu que está relacionado com o ensino, tem tudo a ver com o ensino. Mas pode ser um versículo dentro da história? Pode, não tem problema ser um versículo dentro da história. É claro que se você for fazer a memorização antes, você não pode contar a história antes do momento da história, mas você vai explicar o significado daquela palavra. Então você escolheu o versículo, agora nós vamos explicar parte por parte. Lembrando só de uma coisa para vocês, o versículo não pode ser muito comprido. Então eu escolhi aqui um versículo, olha só, Jeremias 29:11. O que está escrito? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você acha que uma criança consegue memorizar tudo isso aqui? Dificilmente. Está lá em Jeremias 29:11. Então o que eu posso fazer? Parte A, parte B, parte C. Eu posso dividir o versículo. Agora, como que eu faço? Se eu vou falar a parte A do versículo, a parte A do meu versículo diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Aí, você vai usar 3 pontinhos, que nós chamamos de reticência. O que quer dizer aqueles 3 pontinhos? Que tem mais, o versículo tem mais coisas, porém, eu estou usando a parte A. Viu, crianças? Olha o que o versículo está dizendo aqui. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu quem? Será que sou eu, tia Meide, que conheço os planos que eu tenho para vocês? Sou eu? É você, professor? Não. Quem está falando isso é Deus. Quem escreveu esse versículo foi Jeremias, e Deus estava falando através de Jeremias, que Deus, ele conhece os planos que ele tem para nós. E lembrando que quando você vai memorizar, como a criança, você vai falar Jeremias 29:11, parte A. E você explica para ela, por que parte A, crianças? Porque o versículo é bem comprido. A tia só vai ensinar para vocês a primeira parte. Ou tio, né? Que nós temos aí homens também no nosso curso. Então, a tia, ou tio, ou pastor. Então, é parte A. Nós vamos ensinar somente a parte A. E aí, se você for usar a parte B do versículo, você vai colocar 3 pontinhos antes. Vamos pegar a parte final desse versículo que diz assim, ó. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a última parte do versículo. Então, quando você vai escrever ele no cartaz, porque você vai ter que escrever para ensinar, você coloca 3 pontinhos antes. Pontinho, 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 planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que quer dizer pontinhos? Que eu quero dizer reticências, tá? O que quer dizer aqueles 3 pontinhos? Que antes tem alguma coisa. Deus está dizendo alguma coisa. E depois ele completa dizendo, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, está escrito em Jeremias 29:11, parte B. Entenderam? Então, você pode usar a parte A, a parte B, porém explicando. Eu posso fazer um resumo desse versículo, desde que ele não perca o sentido, sim. Você pode ler lá, ó, porque o Senhor conhece os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Então, porque Deus tem um plano para cada um de nós e os planos de Deus são muito grandes. Está escrito em Jeremias 29:11. Viu que eu fiz um resumo do versículo? E claro que você vai ler o versículo todo para a criança, sempre. Você, professor, quando for o momento de memorizar, você tem que estar com uma Bíblia na mão. Nunca chegue com a Bíblia debaixo do braço. Vamos lá, criança, a Bíblia caindo. Ou assim, né, ó. Caindo os papéis de dentro da Bíblia. Não, segure a Bíblia. Demonstre para as crianças que você tem amor por esse livro. Isso daqui é como se fosse uma receita. Que quando você vai ao médico, o médico te passa uma receita, você vai tomar isso. Se você tomar, você vai ficar bem? Não vai. Então você tem que tomar o remédio que o médico receitou.
Aqui está a receita para todos os problemas da sua vida. Então mostre para elas que você, professor, tem amor à Bíblia. E quando você for fazer o resumo, como a gente estava dizendo, de colocar 3 pontinhos, a reticência antes ou a reticência depois, você explica para a criança, olha criança, o versículo completo é assim, e lê o versículo. Mas nós vamos memorizar somente a parte C, ou somente a parte A, ou a parte B. Amém? Agora, antes de você começar ao versículo, o que você vai explicar? Explica para ela o que é a Bíblia. Sabe o que é essa Bíblia, criança? A Bíblia é igual uma biblioteca. Você já foi numa biblioteca? Tem um livro lá? Não, tem vários livros. E a Bíblia tem vários livros. Sim, são 66 livros que tem aqui dentro. É uma biblioteca. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é 100% verdadeira. Nada que está aqui é mentira nem historinha, não. É 100% verdadeira. Você pode dizer que ela também é dividida em 2 partes, Novo Testamento e Velho Testamento. É claro que essas informações você não vai chegar e soltar de uma vez. Você pode cada aula falando um pouco. Hoje eu vou falar que a Bíblia é uma biblioteca. Lá no seu cronograma você vai colocar. Hoje eu vou falar que a Bíblia é uma biblioteca, que ela tem 66 livros, 27 no Novo e 39 no Velho. Quem não sabe, anota aí, hein? A Bíblia possui 66 livros, 27 no Novo e 39 no Velho. O que o Velho Testamento traz? O Velho Testamento traz a história antes de Cristo, a história do mundo, a criação do mundo. O Velho Testamento, perdão, ele fala sobre reis, sobre histórias de reis, rainhas. Tem muitas histórias, profecias. E depois o Novo Testamento fala de Jesus e o seu ministério aqui, também a sua volta, né? Nos preparando para o seu retorno, que um dia ele virá. Importante. Sabe quantos versículos tem na Bíblia? 31.102. Olha quantos versículos. Imagina você ensinando cada dia um versículo para o seu aluno. É claro que, possivelmente, ele não vai memorizar 31 mil, é muita coisa, mas uma boa parte da Bíblia. Eu vi um pregador que ele falava outro dia com os adolescentes, e ele dizia assim, quando eu tinha a idade de vocês, o meu pai fazia eu memorizar os versículos. E ele falava assim, quando eu chegar em casa, eu quero saber o versículo que você memorizou. Então o pai ia trabalhar e ele ia para a escola. Quando ele chegava da escola, ele tinha que memorizar o versículo. E quando o pai chegava, o pai ia tomar a lição. E aí, qual foi o versículo que você aprendeu hoje? Esse irmão, quando ele vai pregar, ele tem a Bíblia na ponta da língua. Ele fala Efésios 4 e não sei o que, ele fala tudo. Por quê? Ele aprendeu quando criança. Ele cresceu com esse ritmo dentro da casa dele, aprendendo os versículos. Você viu como é importante? A memorização de versículo é a chave do seu trabalho. Memorizar e fazer desse momento um momento alegre, descontraído, para que a Bíblia não se torne uma chatice. Quantos pais, quando os filhos começam a brigar, falam, vai ler a Bíblia, vai orar. E aí o que acontece? A criança pega a raiva da Bíblia. A criança pega raiva de orar. Não, mas o momento de ler a palavra de Deus é um momento gostoso. É um momento que você vai aprender a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, sim. Você também pode explicar para sua criança. Foram homens como eu e você que escreveu a Bíblia. Porém, foram homens inspirados, cheios do poder de Deus. Eles não escreveram simplesmente por escrever. Eles foram usados por Deus. Então, cada dia, você fale, quando você começar a memorização, agora todo mundo de pé. Agora é o momento do quê? Memorização de versículo. Todo mundo com a Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia? Quem não tem? Vamos pedir para o papai comprar uma Bíblia. Agora, se você está num culto que tem uns adultos, você vai falar para os pais, papai, mamãe, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é a Bíblia Sagrada. E aí você vai falar o que é a Bíblia, que ela é uma biblioteca, quem foi que escreveu a Bíblia, quantos versículos tem, quantos livros tem a Bíblia. Fale um pouco sobre isso e depois você vai fazer a memorização. Vamos no passo a passo, então? Você pegou lá, vamos pegar o nosso versículo de referência, que é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então você lê o versículo lá na Bíblia todinho para a criança, aonde está escrito. Agora você vai usar visual.
Isso é muito importante, principalmente para as crianças menores. As crianças maiores, de 9, 10 anos, eles acompanham na Bíblia. Os adolescentes também, eles acompanham a leitura na Bíblia, ok. Mas para os menores, você precisa ter um visual. Então, como eu estou falando aqui, os planos que eu tenho para vocês, quais são os planos de Deus? Eu posso fazer um visual bem legal lá, como posso montar um varal, um cordão, um varal, que nós vamos falar um pouco sobre isso na aula de visuais. Você pega um cordão e nesse cordão você vai colocar como se fossem roupas, vestidinhos, calça, meia, sabe? E em cada parte dessas roupas você vai colocar um versículo. Ou você pode usar, vamos dizer, carros, qualquer coisa assim, um visual grande com um versículo para que as crianças possam memorizar. Você vai explicar as palavras difíceis, como eu expliquei para vocês aqui, ó. Porque sou eu que conheço. Vai explicar que esse eu quem está falando é Deus. Você sabe que é Deus, mas o seu aluno não sabe. O plano, o que é plano? Plano é um propósito, é algo grande que Deus tem para você. Talvez você quer ser o quê quando você crescer? A criança vai dizer, eu quero ser médico, né? Todo mundo quer ser coisa boa quando é pequeno. Quer ser médico, quer ser advogado, né? Então você quer ser o quê? Deus tem um plano para você. E o plano que Deus tem para você é maior e é melhor. É muito melhor do que você imagina. Então isso é um plano. Então você explicou para ela o que é um plano. Você pode mudar de voz. Quando você vai falar, colocar aquela ênfase assim, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quando você falou eu, você deu ênfase na sua voz. Então você pode fazer isso na memorização, usando também outros versículos, tá? Mude a tonalidade da voz quando você estiver falando, colocando mais ênfase no que você fez. Você explicou o versículo, leu o versículo, agora você vai aplicar na vida da criança. Quais os planos que Deus tem? Por quê? Por que Deus tem um plano melhor pra gente? Porque Ele nos ama. Como? Vamos usar aqui o versículo aqui, ó. Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos. Então você vai perguntar, quando eu devo fazer o bem? Como eu devo fazer o bem? Aonde eu devo fazer o bem? Então você vai explicar para ele como? Quando o seu coleguinha estiver precisando, estiver sem lanche, estiver precisando de uma roupa, você vai fazer o bem. Como? Dando a roupa para ele, um alimento que ele precisa. Quando você vai fazer lá no versículo que a gente usou como exemplo de Jeremias 29:11. Quando eu devo entender que os planos de Deus é maior? Quando eu tenho vontade de fazer as coisas que não agradam a Deus. Quando eu quero muito uma coisa e Deus não me dá, porque aquilo não é bom para mim. Eu tenho que entender que aquilo não é bom para mim. Entenderam? Por quê? Porque Deus tem coisa melhor para mim. Então você vai usar a frase quando, como, por quê, para aplicar esta palavra dentro da vida da criança. Eu usei 2 versículos aqui, tá? Eu usei o versículo de façamos o bem e o outro que é o versículo que nós estamos usando, que é porque de Jeremias 29:11. Então, usei 2 exemplos aqui, vocês podem usar os exemplos do versículo que você vai naquele dia estar passando com as crianças. Quando você for separar o versículo de memorização, já anote as perguntas que você vai fazer. Vamos dizer que hoje eu vou falar, façamos o bem a todos, Gálatas 6:10. Esse é o meu versículo de memorização. Então lá na minha casa eu já vou colocar, por que eu devo fazer o bem? Porque isso agrada a Deus, é um mandamento de Deus. E qual é a resposta aí para como? Como que eu vou fazer o bem? Como? Ajudando as pessoas. Então você já tem o versículo e já tem em mente que você vai perguntar o que você vai responder. Repetição de versículo. Você já explicou o versículo, agora você vai fazer o quê? Repetição do versículo. Batendo as mãos, batendo os pés. Vamos falar o versículo batendo as mãos. Façamos o bem a todos. Gálatas 6:10. Batendo as mãos e batendo os pés. Aí eles vão bater a mão, bater o pé. Piscando, sorrindo, pulando, cantando, vai repetindo o versículo. Agora, todo mundo de mão dada com a mão para cima. Façamos o bem a todos. Entenderam? Então, você pode ir trocando os tipos de memorização que você vai fazer com eles para ficar uma coisa legal e eles gostam. Segura o nariz. Façamos o bem. E eles adoram fazer isso porque a voz muda, né? Gálatas 6:10. Eles adoram fazer isso porque a voz vai mudar. Então, eles
sentem-se à vontade para fazer, para brincar, e enquanto isso você está ensinando a palavra de Deus. Lembrando, que eu já reforcei isso em algumas situações, cuidado com brincadeiras que você, professor, fala e as crianças não. Porque elas estão memorizando? Não. Tem criança que vai memorizar sim, porque, como eu disse, tem crianças que só de ouvir elas memorizam. Mas tem aquelas crianças que elas precisam falar. Então você tem que colocar elas para repetir. Elas precisam de visual, porque aquela criança, talvez ela é muito visual, que é como eu citei para vocês, eu sou visual. Então, quando me passam algo com desenho, aquilo eu nunca mais esqueço. Então, você fez a memorização bem bonitinho, um quebra-cabeça legal também, para você fazer um quebra-cabeça. Vamos juntar para as crianças que sabem ler, claro. As crianças que não sabem ler, você pode usar o desenho, né? Façamos, com as mãos. Se a gente faz o bem com as mãos, façamos o bem. O bem pode ser alguém assim, ou um coraçãozinho. A todos pode ser várias pessoas. Gálatas. Aí você pode desenhar uma Bíblia. 6, você pode desenhar uma casa com o número 6, a casa com o número 6. 10 dedos. Não tem 10 dedos? Então, Gálatas 6 e 10. Você pode usar os desenhos para as crianças que não sabem ler. Elas vão memorizar só de ver o desenho que você fez. Entenderam? Ah, mas eu não sei desenhar. Joga lá no YouTube. Silhueta de mão. Vai aparecer para você. Você tira ali o desenho. Que prático, não é? Sabe o que você pode fazer também? Para incentivar a memorização de versículo? Vamos fazer no mês todo a memorização de versículo. E na aula passada, nós aprendemos qual versículo. Quem lembra? Aí eles vão falar tal versículo assim, assim. Se as crianças não lembrarem, você vai trazer à memória o versículo que foi lido. Então, crianças, vocês têm que decorar o versículo do mês. No final, vai ter uma surpresa. E no final, você pode fazer um diploma de cartolina desenhadinho lá, com o desenho do pequeno Galileu, com o nome da criança. Faz aí, nós vamos deixar algumas dicas para vocês desses diplomas, tá? E aí, vocês vão fazer esse diploma bonitinho. No final da aula, o que você vai fazer? Diploma, crianças. Quem aprendeu a memorização? Fulano, hoje você vai receber o diploma, porque você falou todos os versículos do mês todo. Olha que legal. Não é uma bênção? As crianças vão amar. E assim elas vão memorizando a palavra de Deus. Não esqueça de levar esse momento para a sua sala, da memorização de versículo. Incentive as crianças à leitura da palavra de Deus. Você pode fazer até papelzinho, sabe? Escrever o versículo num papelzinho, mandar para eles, sabe o palitinho de sorvete? Eu gosto muito de fazer isso. Você pega o palitinho de sorvete, recorta um pedacinho de EVA, cola no palitinho de sorvete ou um papel cartão que é mais firme, escreve o versículo ou imprime, não sei, e coloca e dá para eles levarem aquele lá como lembrancinha. Quando você dá como lembrancinha da sua aula o versículo de memorização, elas levam para casa e vão praticar. Na próxima aula você fala, quem lembra qual foi o versículo? Aí eles vão falar, o versículo está escrito assim, 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 assim. Tá? Então esse momento é muito importante em todo o cronograma. É culto ou é aula? O cronograma, a memorização de versículo tem que estar dentro. É uma leitura obrigatória. O versículo, como eu disse, ele tem que estar dentro do ensino. Você pode tirar dentro da história. Sim, você pode estar tirando ele de dentro da história. Porém, não esqueçam desse detalhe de não contar a história antes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na aula de visual, nós vamos falar um pouco mais sobre como criar visuais para a memorização de versículo. E tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Não esqueça de fazer os exercícios e dar uma revisada nessa aula lá na apostila. Deus abençoe e até a próxima aula.